Aleluia, Jesus. Deus é bom. Espero que você esteja sentindo o mesmo ambiente de glória que nós estamos aqui. O Espírito Santo está nos visitando, querido. E eu sei que Ele está aí visitando você na sua casa. E eu sei que a sua presença, a sua glória quer tomar conta de toda a sua família, de toda a sua casa. Aleluia. Eu quero convidar você nessa noite a meditar no livro de Lucas, no capítulo 17, no versículo 11 até o 19, que fala sobre a história de 10 leprosos que o Senhor fez as suas vidas mudarem. Mas algo aconteceu nesse episódio e fez Jesus fazer uma pergunta, que é o tema da nossa mensagem nessa noite, que diz: onde estão os outros 9? Onde estão os outros 9? Foi a pergunta de Jesus. E eu quero que você abra sua Bíblia lá em Lucas 17, capítulo 17, versículo 11, e deixe ela aberta nessa história. Nós vamos compartilhar um pouquinho e vamos meditar na palavra do Senhor. Hoje é um dia muito especial para aqueles que creem no Senhor Jesus, aqueles que se colocam realmente diante dEle. É um dia de celebrarmos, né? Não é uma data real, a gente sabe disso, mas é uma data que se coloca para celebrar, né, a ressurreição de Jesus. E eu gosto muito de dizer que a gente muitas vezes vê assim, lê e vê as pessoas comentando e falando, até os filmes, as coisas sobre o sacrifício de Jesus, e ele é muito importante, mas a gente precisa ter um tempo aproveitar esse período e meditar sobre o preço do sacrifício de Jesus para nós. E o tema da mensagem de hoje é exatamente você responder não a pergunta de Jesus, onde estão os 9, mas saber se você não é um desses 9, né? Se você não é um desses que Jesus fez algo e parece que eles foram embora. E eu quero convidar você a orar nessa noite e dizer: Senhor, fala comigo, ministra meu coração, trata, Senhor, comigo conforme Tu queres. E eu quero orar ao Senhor nessa noite. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, eu peço que Tu visite, Senhor, cada vida que está ouvindo, que está nesse momento, oh Deus, ouvindo essa palavra, seja ao vivo, seja depois do momento gravado, mas que a Tua mão, que o Teu toque, Senhor, que a Tua misericórdia, Senhor, esteja sobre cada um deles, que Tu destampe os seus ouvidos, que Tu dê entendimento espiritual, e que essa palavra, Senhor, faça cumprir o propósito pelo qual Tu queres, ó Deus, fazer na vida de cada uma dessas pessoas. Espírito Santo, nós Te convidamos e dizemos: vem, fala conosco, ministra as nossas vidas, Senhor, ministra as nossas vidas. Toca, Senhor, na vida dos Teus filhos, toca na vida de cada pessoa que está ouvindo, da vida de cada irmão, de cada pessoa que está, ó Deus, acompanhando, Senhor, essa palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então, queridos, a nossa história começa quando Jesus está passando da Galileia para Samaria, e a Bíblia relata um pouquinho, que eu quero ler com vocês rapidamente, essa passagem, que quando Jesus sai ali dessas cidades, ele encontra esses 10 leprosos. Versículo 11, capítulo 17, versículo 11 diz: e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele
vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondeu Jesus, dizendo: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhes: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, essa passagem nos mostra esse episódio em que traz muitas verdades e muitos pontos que nós podemos tirar para nossas vidas hoje. E aproveitando esse tempo que nós lembramos do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, da sua ressurreição, eu quero convidar você a meditar sobre alguns pontos dessa história. E o primeiro ponto, eu quero que você entenda o contexto de toda essa história, né? Então, para você entender por que 10 leprosos estavam juntos, né? Então, como alguns já sabem, e como é comum, a lepra, ela isolava as pessoas. E naquela época de Jesus, ainda muito mais. As aldeias que essas pessoas moravam, eles eram expulsos e eles eram obrigados a morar bem à margem dessas cidades, dessas aldeias. E eles faziam ali e moravam nesse lugar, em cavernas, em cidades que eles construíam ali, né? Mas só eles, isolados, longe da família, longe das pessoas que eles amavam, e eles eram obrigados a morar só, até que eles não conseguissem mais e morressem. Eles eram condenados à morte, a lepra condenava à morte. E esses 10 homens que estavam ali eram exatamente moradores de um desses locais, de uma dessa comunidade que estava ali, e eles se juntavam ali e faziam os trabalhos que eles podiam fazer, pediam esmolas, pediam ajudas. E nesse momento, quando Jesus passa, eles sabiam quem era Jesus. Eles conheciam quem era Jesus. Já ouviam falar dele, Jesus já havia passado ali outras vezes. E naquela vez eles tiveram uma oportunidade. E eles conseguiram falar e chamar a atenção de Jesus e disseram: mestre, tem misericórdia de nós. E no momento em que Jesus ouve o clamor daqueles homens, Jesus libera a palavra de autoridade, dando a eles uma ordem, dizendo: vão até o sacerdote e se apresentem. Aí você pode dizer: mas como assim? Por quê? Porque quando havia uma cura de lepra, não era o médico que diagnosticava. A Bíblia mostra que os israelitas, eles tinham, por direção de Deus, eles tinham o hábito de, quando alguém era acometido dessa enfermidade, eles ou morriam ali, ou se algo acontecesse, uma cura acontecesse, ou eles olhassem e vissem que eles estavam recebendo a cura, eles eram obrigados a ir ao sacerdote, para o sacerdote avaliar, né, e ver se realmente a lepra havia ido embora. Então aqueles homens ouvem a voz de Jesus, que os manda ir ao sacerdote. E quando eles estão indo à direção do sacerdote, o caminho da cidade onde estava o sacerdote, eles observaram que eles estavam curados. E eles viram que não tinha mais enfermidade. Quando eles saíram na presença de Jesus, a lepra ainda estava lá. E eles foram pela fé, crendo no que o Senhor havia mandado. Então, quando eles olham para seus braços, suas pernas, alguns já talvez nem tinham mais dedos, pontas de dedos, alguns já não tinham até a parte talvez dos braços, porque ela ia comendo mesmo isso. Mas eles olharam e viram que eles estavam curados. E aí começa a separação da nossa história. 9 deles continuaram na direção que eles foram. E um deles, quando viu, ele volta até Jesus, até onde estava Jesus, e ele o adora, né? E ele se prostra aos pés de Jesus e o adora, o agradece, né? Aí, por que a gente sabe que ele adorou a Jesus? Porque não era hábito de judeu, não era hábito desses homens
se prostrar para homem nenhum, senão a Deus. E quando ele se prostra com o rosto em terra, que é o sinal de maior reverência, de que, de fato, ele estava adorando ao Senhor, então ele se prostra aos pés de Jesus, coloca o seu rosto em terra e o agradece. E é aí que eu quero que a gente entre numa separação de entender onde estavam os outros. E quando a gente lê isso e a gente vê essa passagem, talvez você já conheça, e quando você está ouvindo aí, né, se eu perguntar para você, você seria qual? Um dos 9? Ou seria esse homem que voltou? E aí eu quero exatamente identificar no ponto 2 os tipos de pessoas que vemos nessa história. Quais são essas pessoas? E nós vamos ver que nós estamos incluídos em algumas delas, né? E a primeira pessoa é aquela que tem uma necessidade. No caso aí, os 10 tinham uma necessidade. E quando a gente olha, a gente sabe do que eles precisavam. Jesus nem perguntou para eles o que eles precisavam. Jesus viu, e quando eles disseram, tem misericórdia de nós, Jesus já prontamente ordenou para eles serem curados, né? Então eles tinham uma necessidade. E o primeiro personagem que a gente identifica nessa história é que pessoas têm necessidade. Eu quero perguntar para você: você tem uma necessidade? Você precisa de algo de Deus? Você precisa que Deus faça uma intervenção na sua casa, na sua vida, na sua família, no seu ser? Você precisa que Deus transforme algo em você? Você tem uma necessidade, seja ela física, seja ela emocional, seja ela espiritual, seja ela no lado financeiro, seja ela no lado da saúde, no relacionamento, eu não sei qual é, mas talvez você seja um personagem desses que diga: eu preciso do agir de Deus. Eu preciso do agir de Deus. E se você precisa do agir de Deus, eu quero dizer para você: Deus tem algo para você nessa noite. Deus tem algo para a tua vida, querido. Se você está dizendo: como eu preciso de Deus, como eu preciso de um milagre, como eu preciso da intervenção de Deus, eu quero dizer para você: o Deus que entregou o seu filho para morrer na cruz, um dos itens que é para que você tivesse a ação dele na tua vida, é que para você tivesse o agir dele na tua vida. O propósito, quando Deus envia o seu filho ao mundo, é para que você tivesse uma vida em abundância, uma vida abundante, uma vida com gozo, com regozijo, experimentando o agir de Deus todo o tempo. Amém? E se você tem essa necessidade, é para você que o Senhor está aqui, é para você que o Senhor está falando essa palavra nessa noite. Aleluias. O outro personagem é aquele que se contenta com as bênçãos recebidas, como os 9. Os 9, eles precisavam de algo, e eles receberam aquilo que eles precisavam. Quando Jesus olha para eles, Jesus tem misericórdia deles. E Jesus envia eles porque ele teve misericórdia e compaixão deles. E no momento em que aqueles homens estão caminhando em direção do sacerdote, o milagre acontece. Eles receberam aquilo que eles precisavam. Eles receberam a bênção de Deus. E existe, querido, muitas pessoas, muitas vezes nós nos colocamos como esses homens, que precisam de algo e que recebem algo de Deus. E eu quero dizer para você: Deus tem muito mais para fazer em nossas vidas. Deus não quer apenas abençoar você como abençoou aqueles 10 homens. 9 deles receberam a bênção e se satisfizeram com ela. Disseram: tá bom. E eles foram embora, felizes, alegres, contentes, foram rever sua família, foram abraçar seus filhos. Talvez há anos eles não viam suas esposas, talvez alguns deles há anos não viam seus pais, alguns até já estavam tão ansiosos porque saíram de casa e os seus pais estavam já com uma idade mais avançada. Nós não sabemos, a Bíblia não fala qual era a situação deles, mas a gente sabe que cada um de nós temos as nossas necessidades com as nossas famílias, com os nossos entes queridos, e esses homens não eram diferentes. Eles não eram só no mundo, eles tinham as suas famílias, que eles estavam separados delas.
mas eles receberam o milagre de Deus. Deus tem um milagre para você. Você crê nisso? Deus tem um milagre para você. Deus tem um agir dele para a sua vida. Tem um agir dele para a sua vida. Eu não sei qual é a sua necessidade, querido. Eu não sei qual é a sua ansiedade. Eu não sei qual é o seu desejo, qual é a sua preocupação. Mas o que eu sei é que Deus tem algo para fazer na tua vida. Assim como Ele fez na vida desses homens. Mas os nossos 9 personagens, esses 9 homens, eles receberam apenas a bênção. E quando eu estava meditando nessa palavra, e quando eu estava escrevendo e preparando esse material, o Espírito Santo me fez lembrar de Jacó. E ele me deu uma visão interessante de Jacó. Porque Jacó, querido, ele era exatamente como esses 9. Jacó, ele nasceu já com o coração sabendo que ele seria abençoado. Em toda a vida de Jacó, ele sempre buscou isso. Ele sempre soube que Deus era por ele. Ele sempre soube disso. Ele viveu a vida dele assim, ao ponto de oferecer a primogenitura para o seu irmão, comprar a primogenitura, que era direito do seu irmão, porque ele queria a bênção maior ainda para a vida dele. E Jacó sempre buscou isso. Mas no livro de Gênesis, não precisa abrir não, depois você lê. No livro de Gênesis, no capítulo 32, no versículo 22 para frente, a vida de Jacó muda. Jacó já tinha tido experiência com Deus. Ele viu os anjos subindo e numa escada e desciam no céu. E quando ele viu aquilo ali, ele diz assim: opa, eu quero fazer uma aliança contigo, porque eu quero que tu me abençoe, Deus. Olha só, eu quero ser abençoado. Esse era o propósito de Jacó. E Jacó foi morar com o seu sogro, né, com seu tio, que depois virou a ser o seu sogro. E ele passou ali 21 anos. Depois que saiu da presença dos seus pais. E quando ele volta, que é exatamente a história que fala em Gênesis, a Bíblia diz que Jacó viu o anjo de Deus. E quando ele diz, ele viu como se fosse um exército de anjos, um exército do Deus Altíssimo. Então ele pega, e a Bíblia diz que ele anda ali e ele começa a lutar com o anjo. E a primeira coisa que ele diz para o anjo é o quê? Me abençoa. Me abençoa. Eu quero ser próspero. Tudo que eu fizer, eu quero que dê certo. Eu quero que meus filhos sejam homens de Deus. Eu quero que a minha família seja uma família próspera. Eu quero ser um homem que realmente governe essa terra. E quando Jacó começa a pedir ao anjo, sabe o que acontece, querido? O anjo começa a lutar com ele. E ele começa a dizer: não, eu quero ir embora. Ele disse: não, mas tu precisa me abençoar. E quando eu estava meditando nisso, o Senhor me deu uma palavra e diz assim: o tempo de luta de Jacó foi o tempo para que ele entendesse que mais importante do que a bênção é a minha presença. Jacó queria que o anjo descesse e o abençoasse, mas eu queria desfrutar da presença de Jacó. Eu queria mover a minha presença na vida dele. Eu queria transformar a vida dele. E aquela noite que Jacó passa lutando com o anjo, aquela noite que ele fica segurando, e a gente canta, né? Jacó segurou o anjo e não quis soltar. Era a hora que o Espírito Santo de Deus estava mudando a vida de Jacó. Porque Jacó esperava apenas ser abençoado por Deus, mas Deus tinha algo mais poderoso para ele. Ao final, a Bíblia diz, enquanto o raiar do dia estava vindo, ele diz: olha, eu preciso ir. E ele diz: mas me abençoa. Então a Bíblia diz que o anjo toca na coxa dele e diz: a partir de agora tu não é mais Jacó. A partir de agora tu se chama Israel. A partir de agora tu não é mais apenas um homem que vai buscar a bênção. A partir de agora tu é aquele que vai mover na minha presença. Aleluias. Querido, Deus não quer apenas abençoar você. Deus não quer apenas trazer a provisão para a tua casa. Deus não quer apenas prover um emprego para você. Deus não quer apenas te dar cura. Deus não quer apenas fazer o teu casamento próspero. Não, Ele quer se mover com a sua presença na tua vida, na tua casa, na tua família. Ele quer reinar em cada área da tua vida, em cada canto, em cada lugar que tu for, em cada pessoa que tu falar, em cada vida que tu ministrar. Ele quer estar presente. Ele quer dizer: eu quero te usar, eu quero ministrar a minha presença na tua vida.
Talvez você esteja necessitando da presença, você esteja necessitando do milagre de Deus. E eu quero dizer para você, Ele tem um milagre para você. Mas eu quero dizer, Ele tem muito mais. Ele tem muito mais. Ele tem muito mais para agir. Ele tem muito mais para fazer. E esse é um tempo de você entender que Deus está se movendo. Ele está te dando tempo. Ele está te dando a oportunidade de se colocar diante dele, fazer como esse personagem, esse nosso terceiro personagem aqui, que é aquele que recebe a bênção, mas que sabe que isso não é o mais importante, que isso não é a única coisa. Aquele homem que era um samaritano, e isso tem uma importância muito grande, porque o samaritano, ele não era um dos herdeiros dos israelitas, porque o samaritano, querido, ele era um israelita lá de trás, que havia se casado com pessoas que não eram de Israel. Então ele já tinha toda a genealogia dele já eram mistificadas, já tinham outras pessoas, já eram filhos e netos de outras nações, e isso os colocava como estrangeiros. Eles não tinham direito da bênção de Deus, como Israel tinha, assim como nós não tínhamos até Jesus vir. E quando esse homem que era samaritano se prostra aos pés de Jesus, aleluia, recebendo a bênção e a graça e o milagre de Deus, ele diz: Senhor, eu quero mais, eu quero te adorar, eu quero te louvar, porque eu sei que tu é o Senhor, porque eu sei que tu é o Messias, e eu quero viver a minha vida para te adorar. Aleluias. Sabe o que aconteceu, querido, com esse homem? Ele recebeu mais de Deus. Enquanto aqueles os nove foram, se apresentaram ao sacerdote, confirmaram que estavam curados, aquele homem chegou momentos depois, talvez lá, a Bíblia não fala, mas eu imagino que talvez algumas horas depois ele chega com o sacerdote: olha, eu fui curado. Diz: rapaz, veio 9 aqui ainda agora, o que está acontecendo hoje? Não, eu estava com eles também, mas eu recebi mais. Aleluias. Eu não queria só a cura, eu vi que eu podia receber mais daquele que me deu a cura. Ele tinha algo mais para me dar, e Ele tem algo mais para dar para você, querido. Aleluias. Você crê nisso? Deus tem mais para você. Então, querido, o nosso personagem número 3 nos dá um ensinamento tremendo, porque quando ele ouve de Jesus a pergunta, Jesus pergunta para ele: não eram 10? Onde estão os outros 9? Onde estão os outros 9? E quando a gente ouve essa pergunta, a gente pode dizer assim: poxa, Jesus ficou chateado, porque ele até fala, né? Não podem vir adorar. Sabe por que Jesus fala isso, querido? Porque Jesus sabia que ele podia fazer muito mais na vida deles. Talvez esses homens chegaram em casa felizes, alegres, abraçaram sua família, mas eles chegaram do mesmo jeito que eles saíram. Apenas a mudança não, porque quando eles saíram ainda estavam com a pele boa, mas não mudou nada dentro. Mas não houve a transformação que Deus fez com Jacó lá quando ele encontrou o anjo no Val de Jaboque. E esse homem samaritano, a Bíblia diz, Jesus olha para ele e diz assim: levanta-te, vai, porque a tua fé te salvou. Ele não era mais apenas um estrangeiro. O que Jesus está dizendo aqui, está profetizando aqui, está declarando para aquilo que viria ainda mais à frente, é que aquele que se prostrar, aquele que se lançar aos pés de Jesus, aquele que dizer: Senhor, eu quero te adorar, eu quero viver a minha vida para ti, não importa apenas as bênçãos que tu me dá, não importa apenas aquilo que tu tem para me oferecer, eu te adoro e eu quero viver em intimidade contigo. A esse ele diz: levanta-te, porque a tua fé te salvou, levanta-te, porque tu não vai apenas viver a abundância nessa terra. O que eu tenho para você é muito maior, o que eu tenho para você é muito mais. Eu vou me mover na tua presença, eu vou me mover na tua vida, eu vou me mover, a minha glória vai encher a tua vida, a minha glória vai encher a tua casa, e como se isso não bastasse, eu vou te levar para viver comigo. Aleluia.
Essa é a promessa que Deus tem para você. Deus não quer apenas mover no físico, Deus não quer apenas mover ou soprar o vento, a bênção sobre a tua casa. Ele vai fazer isso, mas Ele quer muito mais, querido. E nessa noite Ele está te desafiando a entender e dizer: eu quero mais de Ti, meu Deus. Eu quero mais de Ti, Jesus. Eu quero mais de Ti, Espírito Santo. Eu quero viver, eu quero me render a Ti, aleluia. O Senhor está te convidando, querido. O nosso ponto final fala da recompensa do samaritano. O estrangeiro, aquele que não tinha muita coisa, pelo fluxo normal, querido, aquele samaritano estava condenado à morte. Ele iria morrer como os 10 iriam morrer. Jesus o curou e Jesus o salvou. Pelo simples fato de dizer: eu quero mais de Ti, Senhor. Você quer a salvação de Deus na tua casa? Você quer ver o Espírito Santo agindo na tua família, nos teus filhos? Você quer ver o Espírito Santo conduzindo a tua vida, conduzindo você de uma forma que você vai olhar e vai dizer assim: como eu, tão frágil, como eu, um samaritano como esse poderia dizer, como eu, como Paulo diz, o menor, o maior dos pecadores. Posso viver isso, posso experimentar essa glória tão grande. Deus tem, querido, para fazer na tua vida. Eu não sei como é que você está hoje, eu não sei qual é a condição que você se encontra, mas o que eu sei é que o Deus que mandou o seu Filho para morrer naquela cruz por você, Ele tem muito mais para te dar. E você pode dizer: eu aceito, eu recebo, eu quero a bênção, mas eu quero a tua presença. Eu quero a bênção, mas eu quero o teu agir. Eu quero me prostrar diante de Ti, Senhor. Eu quero me render aos Teus pés, Jesus. Aleluias. E eu quero convidar você, nessa noite, se você pode se ajoelhar ou ficar de pé, eu quero orar. Eu quero colocar a sua vida diante do Senhor. Aleluias. Ah, santo é o teu nome, Jesus. Deixa o Espírito Santo tocar você. Deixa o Espírito Santo tocar você. Aleluias. Deixa o Espírito Santo tocar você nessa noite. Aleluias. Vem, Senhor, move nessas casas, Espírito Santo. Move-se, Senhor, nessas casas. Move-se, Senhor, em cada vida, Senhor. Assim como Tu agiu na vida desses homens, trazendo a cura da sua pele. Eu quero profetizar a cura, Senhor, daquele que está doente. Eu quero profetizar, Senhor, a mudança de rumo. Eu quero, Senhor, declarar o Teu milagre, profetizar o Teu milagre, Senhor, na vida, Senhor, dessas pessoas, na vida dos Teus filhos, na vida, Senhor, de cada pessoa que está ouvindo nessa noite, que está ouvindo essa palavra, Senhor. Mas eu quero também declarar e profetizar a Tua salvação, Senhor. Assim como Tu salvou aquele homem, assim como aquele samaritano experimentou, Senhor, a palavra que Tu dirigiu a ele, dizendo assim: levanta-te e vai, porque a tua fé te salvou, filho. Porque tu não é mais um estrangeiro. Porque tu não vai apenas chegar na tua casa curado do teu físico. Tu vai chegar na tua casa curado da tua alma, do teu espírito. Tu vai chegar na tua casa com a palavra e com a promessa de vida eterna. E é essa vida eterna que o Senhor tem para você, meu irmão. E essa vida eterna, Jesus, que eu profetizo sobre a vida dessas pessoas, desses amigos, dos nossos amados que estão ouvindo, Senhor, nessa noite. Opera o Teu milagre e ministra a mesma palavra, a Tua palavra a eles. Receba aí, querido, receba a palavra do Senhor aí que diz: levanta-te, porque a tua fé te salvou. Receba a bênção do Senhor. Receba a unção do Espírito Santo sobre a tua casa. Receba o mover de Deus sobre a tua família. Receba!
Aleluia. Se você está aí e quer entregar sua vida a Jesus, eu quero convidar você. A Léa falou ainda há pouco. Se você quer entregar sua vida a Jesus, eu quero dizer, Ele morreu por você. E Ele pergunta: onde estão os 9? Onde estão os tantos e tantos que eu morri por eles? Diz o Senhor. Onde estão a família, a sua família que eu quero salvar? Aonde está a tua casa que eu quero levar para morar comigo, que eu quero levar e ver a vida eterna, para viver a vida eterna, a glória de Deus comigo? Foi para isso que Ele veio, foi para isso que Ele veio, querido. E Ele te convida nessa noite e diz assim: vem, vem, vem. Você tem a oportunidade de fazer como fez aquele samaritano, dizer: Senhor, eu me lanço aos teus pés e eu digo: tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor. Eu quero que tu mores na minha vida, eu quero que tu reine na minha vida, Jesus. E a palavra dele para você será essa: levanta-te, levanta-te, porque a tua fé te salvou. Aleluia. Se você está entregando a sua vida a Jesus, eu quero que você ore agora comigo e diga assim: Senhor Jesus, eu me rendo a Ti, eu me arrependo dos meus pecados, eu entrego a minha vida a Ti, Senhor. E eu te convido para que Tu reines na minha vida, para que Tu faças, Senhor, valer em mim o Teu sacrifício na cruz do Calvário. Aleluias. Glória a Deus, aleluias. Amém, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe, mas que o Senhor também possa fazer o seu mover, o seu agir na tua vida. Amém.